mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Olá, bom dia, tudo bem? Agora são 8h11. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Terça-feira, dia 14 de março, dia do vendedor de livros, dia da incontinência urinária, é isso mesmo, dia da incontinência urinária e dia nacional dos animais. Com o perdão aí do meu sorriso, da minha leve risada, mas trata-se de um caso sério, né, que causa, inclusive, além de problemas de saúde, algum constrangimento em determinadas situações. Então, as minhas desculpas pelo riso, é que eu fui pego de surpresa aqui, mas hoje é dia do combate, da conscientização em relação à incontinência urinária. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar no 104.3 do seu rádio, assim como no site lr1.com.br, no aplicativo LR1 e também na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Acessa lá. Agora são 8h12. Vamos aos destaques de hoje. Santa Casa de Araçatuba implanta sistema de prontuário eletrônico. Câmara Municipal de Birigui realiza audiência pública para discutir taxa do lixo. Terça-feira é dia da coluna Traduzindo o Economês com o economista Marco Aurélio Barbosa de Souza. Região Administrativa de Araçatuba registra saldo positivo de empregos em janeiro. Estado de São Paulo passa a ser o de maior potência em energia fotovoltaica do Brasil. E casos de síndrome respiratória associados à Covid-19 estão em alta no país. Hoje o meu entrevistado será o presidente do Rotaract de Araçatuba Bandeirantes, o Otávio Bueno do Prado Neto. Ele vem falar da Semana Mundial do Rotaract, data que reforça a importância dos jovens para o serviço voluntário e a força deles na renovação do Rotary, um clube de serviço muito importante em Araçatuba, no estado, no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 18 98106 1043. 8h14. Vamos à frase do dia. O segredo do sucesso é fazer coisas comuns extraordinariamente bem. Frase atribuída a John Rockefeller Jr., empresário e filantropo norte-americano. O segredo do sucesso é fazer coisas comuns extraordinariamente bem. 8h14. Previsão do tempo. Olha, de acordo com o site do Climatempo, com o site Climatempo, agora em Araçatuba faz 20 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre estes 20 e os 29. Amanheceu chovendo na cidade, sendo que o dia tende a ficar assim, nublado, com chuva a qualquer momento. 8h15. A primeira notícia é sobre gestão. A Santa Casa de Araçatuba começou a semana utilizando o prontuário eletrônico do paciente. Trata-se de uma ferramenta implantada desde 2002 no país pelo Conselho Federal de Medicina para modernizar o trabalho das unidades de saúde e facilitar o acesso às informações do paciente. De acordo com o hospital,
o prontuário eletrônico que os vários setores do complexo hospitalar passaram a utilizar possibilita que essas informações sejam usadas para aprimorar a segurança do paciente, a otimização de processos e também a gestão administrativa. A implantação do prontuário eletrônico da Santa Casa é uma das etapas do processo de substituição de sistemas de tecnologia de alto desempenho e gestão, que começou em setembro do ano passado. Com uma única plataforma, são gerenciadas informações clínicas, assistenciais, administrativas, financeiras e estratégicas, resultando em eficiência na gestão e também no atendimento. A inovação marca o primeiro ano de gestão da atual diretoria, que ao assumir em março do ano passado, encontrou o processo de modernização do sistema contratado, mas sem efetivação. Está aí o porquê de, desde 2002, o sistema estar aí definido pelo Conselho Regional de Medicina para ser modernizado, para ser implantado, mas só foi implantado de fato neste ano. Diz a administração da Santa Casa de Araçatuba que, pelo sistema anterior, os acessos eram restritos às alas de atendimento e a tecnologia possibilitava apenas a inclusão de prescrições médicas. Agora, os prontuários dos pacientes internados ou em urgência e emergência poderão ser acessados de qualquer um dos 500 computadores instalados no complexo hospitalar e conectados à plataforma tanto para avaliação do histórico quanto para direcionamento das próximas condutas. Os avanços oferecidos por esta tecnologia também incluem informações aos serviços de controle e infecção e as que reforçam a segurança da assistência do paciente com alertas para evitar duplicidade de medicações e em relação a alergias do paciente a medicamentos e substâncias. Parabéns à administração da Santa Casa de Araçatuba pela modernização do sistema, pois se é de fato para tornar o serviço melhor e oferecer algo melhorado e otimizado ao paciente, é sempre muito bem-vindo. 8h17. Política regional. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente e Animais da Câmara Municipal de Birigui vai realizar no próximo dia 22 uma audiência pública para discutir a implantação da taxa do lixo no município. A Prefeitura já tentou por 3 vezes a aprovação de projetos que instituem a cobrança, porém, 2 foram rejeitados, um em 2021 e um no ano passado. Houve ainda uma terceira tentativa que não foi deliberada por falta de quórum em sessão extraordinária em dezembro de 2022. A decisão pela audiência se deu após reuniões da comissão que tem como presidente o vereador Wagner Mastelaro, do PT, Benedito da Fé, do PSD, e Marcos Antônio Santos, do União, o Marco da Ripada, estes 2 últimos como integrantes. Segundo o vereador Wagner Mastelaro, o tema exige um debate muito maior sobre sustentabilidade, como créditos de carbono, coleta seletiva, compostagem, itens que, segundo ele, não estão contemplados no projeto e também incoerências que precisam ser debatidas com a população. A audiência será dividida em 2 partes, sendo a primeira de apresentação e a segunda de perguntas, nas quais a população pode participar. O intuito é fazer um relatório da audiência e protocolar o documento na administração municipal e também no Ministério Público, que precisa ter ciência do que está ocorrendo. O projeto do Executivo em tramitação prevê a criação de um Fundo Municipal de Resíduos Sólidos em Birigui, no qual será depositada a arrecadação da taxa. Esse fundo custearia a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e também comerciais, além de valores para investimentos, como, por exemplo, no aterro de resíduos sólidos. Atualmente, o custo anual do serviço do município, no município de Birigui é de 17,65 milhões de reais para a coleta de pouco menos de 48 mil toneladas de resíduos. Não há coleta seletiva em Birigui. Conforme lei federal chamada de Marco Legal do Saneamento Básico, os municípios têm que fazer a cobrança da taxa para bancar os serviços na cidade e dar sustentabilidade financeira a um setor que precisa de investimentos.
o Brasil convive atualmente com mais de 1.500 lixões a céu aberto. Pelo cronograma, Birigui deveria ter iniciado a cobrança em agosto do ano passado, prazo definido para os municípios com mais de 100 mil habitantes no censo 2010. A audiência pública, no próximo dia 22, será no plenário da Câmara de Birigui, que fica lá na Avenida Youssef Ismail Mansur, 850, no Alto dos Silvares. É aberta à população, portanto, a audiência. E é esperada aí a participação de entidades e organizações da sociedade civil. Então você, cidadão de Birigui, que tanto reclama, que tanto quer participar, esta é a oportunidade, dia 22, lá na Câmara Municipal, tá certo? 8h21. E já vamos à entrevista do dia. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o presidente do Rotaract Araçatuba Bandeirantes, o Otávio Bueno do Prado Neto, que vem falar da Semana Mundial do Rotaract, data que reforça a importância dos jovens para o serviço voluntário e a força deles na renovação do Rotary. Bom dia, Otávio, tudo bem com você? Bom dia. Fica bem, gruda no microfone, por favor, ou puxa ele consegue isso para frente. Isso. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, e aí, como é que estão as coisas? Tudo bem. Apesar da chuva hoje que atrapalhou um pouquinho para sair de casa, né? Pegou a gente de surpresa, né? Não a gente foi? anda de moto mesmo, pegou de surpresa. Então vamos lá. Mas deu tudo certo. Tá aqui, vamos então a informações relevantes aí para os ouvintes. Vamos começar do básico para quem não sabe, não conhece o que é o Rotaract. Bom, vamos lá. O Rotaract, ele é um braço do Rotary voltado para jovens, né? Para a juventude. Surgiu, inclusive, dessa necessidade do Rotary se ver mais jovem, né? Do Rotary atrair essa juventude, né? E é consenso que ao longo do tempo o Rotary vem envelhecendo, então essas novas ideias trazidas pela juventude também tornaram-se fundamentais. Então, dessa necessidade, surgiu o Rotaract. Entendi. Lembrando que o Rotary é um clube de serviços mundial, surgiu, salvo engano, nos Estados Unidos, mas hoje tem praticamente todo mundo. No Brasil é muito forte, em Araçatuba existem 9 clubes de Rotary e 2 de Rotaract. Aí prestam muitos serviços, tanto repasses financeiros, quanto compra de equipamentos, reformas, uma série de serviços. E quando o primeiro Rotaract clube surgiu no mundo, Otávio? Ontem, inclusive, a gente comemorou o aniversário de fundação do primeiro Rotaract Clube no mundo. Ah, é? O primeiro Rotaract ele surgiu no dia 13 de março de 1968, também nos Estados Unidos, né, no estado da Carolina do Norte, um grupo de jovens. A partir do sucesso que foi o Interact, que é um programa para pessoas ainda mais jovens, né, na época era de 12 a 17 anos, foi fundado o primeiro Interact em 1962. A partir disso, o Rotary viu esse sucesso e gostaria de implementá-lo, né, para essa parcela da juventude que não estava incluída, que eram esses jovens a partir dos 17 anos. Ah, então tá. O Interact é 12. Atualmente é dos 12 aos 18 anos. Aos 18. E aí o Rotaract? O Rotaract é dos 18, aí não tem idade limite. Ah, é? Vai de cada clube. Estipula essa idade limite atualmente. Eu posso, por exemplo, fazer parte de um Rotary e de um Rotaract? Pode, sem qualquer problema. Opa. Sem qualquer problema. A dupla associação ela é possível e ela é, inclusive, muito incentivada atualmente. Muito bem. E aqui em Araçatuba, quais ações... Aliás, antes de fazer essa pergunta, o que é a Semana Mundial do Rotaract? Por que ela existe? É para isso de renovar e chamar a atenção? Exatamente. A Semana Mundial do Rotaract, a gente usa, como a gente fala dentro da família Rotária, né, a gente usa para divulgar ainda mais o Rotaract, o programa Rotaract, levar ele principalmente às pessoas que não nos conhecem. Né? Então, por isso, nessa semana em especial, a gente tende a procurar outras mídias que a gente não usa para divulgar o Rotaract. E ela é comemorada justamente na semana em que cai o aniversário de fundação do primeiro Rotaract. Essa semana, então, portanto, é a Semana Mundial do Rotaract. E em Araçatuba, quais são as ações que vocês programaram? Para essa semana, a gente está visitando, está fazendo entrevistas em algumas rádios, né, locais. Estamos intensificando a nossa divulgação no Instagram, no Facebook,
né, que são as nossas mídias sociais, tanto do clube quanto dos associados. E no sábado, em reunião com os demais clubes do distrito, o distrito, para quem não conhece, é o setor, né, a divisão administrativa do Rotary Internacional. O Rotary divide o mundo em vários setores, que não necessariamente têm relação com os estados do Brasil, e essas divisões a gente está inserido no distrito 4.470. Então, junto com os demais clubes do distrito, a gente vai fazer uma campanha de doação de sangue no sábado. Logo pela manhã, os clubes virão até a cidade para que a gente possa ir ao Hemocentro realizar essa campanha. Entendi. E aqui em Araçatuba, você pode contar um pouco para a gente da história do Rotaract, o que já foi feito? Agora você está falando aí das ações nesta semana, mas vamos contar um pouquinho da história também. O que já foi feito? Quais ações já foram desenvolvidas em Araçatuba pelos clubes, pelos Rotaracts? Esse é um assunto que eu gosto bastante de tratar, que me traz bastante orgulho, né, de falar da história um pouco do nosso clube. Nosso clube ele foi fundado no dia 11 de novembro de 2011, temos então 11 anos ao todo, e ao longo dessa história a gente já ajudou diversas instituições e pessoas de maneira mais específica, né? Alguns projetos que são a menina dos nossos olhos, né? O primeiro deles eu acho que foi a horta do Lar São João, né? O clube fez quando ainda não era associado, mas é um projeto que nos motiva a seguir trabalhando, né? A horta foi construída pelos associados e era mantida pelo pessoal do lar. Então era um projeto bastante sustentável que mantinha o abastecimento, né, desses alimentos mais naturais para os idosos atendidos pelo Lar São João. Todo Natal e toda Páscoa, Dia das Crianças, a gente costuma fazer ações com instituições ou escolas diversas aqui da cidade para atender o maior número de crianças possível. No ano de 2019, em comemoração ao Dia Mundial da Mulher, ao Dia Internacional da Mulher, a gente realizou um projeto muito bacana, muito interessante, que foi reconhecido a nível nacional dentro do Rotaract. Foi o Dia de Princesa com a Dona Neide, né? A Dona Neide, para quem não conhece, é uma senhora que diariamente faz marmita para mais de 70 ela fica famílias. lá na Vila Alba, né? Exatamente. Já conversei com ela. E aí a gente fez proporcionou para ela um dia de princesa. Olha. Logo pela manhã a gente foi lá, buscou ela com uma limusine, levou ela em salão de beleza, Dona Neide merece. tudo mais. E assim, é uma forma de retribuição, né? Por mais que esse projeto, muita gente fala que fizemos ele voltado apenas para uma pessoa, mas o quanto essa uma pessoa ajuda diariamente, né? Então acaba sendo um projeto de bastante impacto, né? Reconhecer esse serviço prestado por ela. E um outro projeto bastante interessante que fizemos logo antes de eu entrar também é o Enxergando o Futuro. Esse projeto ele consistiu na prestação de atendimento oftalmológico eu não vou me recordar o número, mas eu tenho certeza que foram dezenas de crianças atendidas pela rede pública de ensino, né? Então, que não tinham condições de ter um atendimento oftalmológico e terem os óculos confeccionados. Então, a gente conseguiu prestar esse atendimento e também parcerias com óticas, a gente conseguiu entregar esses óculos para as crianças. Então, esse tipo de ação cabe parceria e aí empresas da cidade podem participar, podem serem procuradas, assim como tomar a iniciativa de procurar os Rotaracts para participar destas ações. Sim, com certeza. Inclusive é fundamental, né? A gente costuma falar que o Rotaract ele não é um clube que em si os associados possuem condições financeiras absurdas, justamente porque estão no início dessa vida profissional, né? Muitos estão na universidade ou acabaram de sair, estão em busca do emprego, então assim, não são jovens de grandes condições financeiras. Então por isso as parcerias que buscamos são essenciais, tanto para a manutenção do nosso clube quanto para a continuidade dos nossos projetos. Perfeito. Otávio, eu vou pedir para que você continue aí e a gente retome a entrevista no segundo bloco do programa, porque já são praticamente 8 horas e 30 minutos. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, pela minha página, jornalista Marcelo Teixeira, assim como também pelo site LR1, pelo aplicativo LR1 e pelo 104.3 do FM, fique aí um instante só, porque a gente já está de volta.
Intervalo 2 minutinhos só, a gente já volta, a dinâmica é a mesma. Eu volto lendo notícias, comentando, depois no meio, no final do bloco, entrevista de novo, ok? Ah, tá tranquilo, você manda bem na comunicação, parabéns, parabéns. É assim, viu? Mas fica tranquilo que, por exemplo, eu tenho, ano que vem eu completo 30 anos de profissão. Até hoje dá um friozinho na barriga, dá uma tensão, é normal, é normal. Verdade. Ninguém merece sentir dores. Agora que eu me nos pés, toquei, nas você pernas falou e que o nas Rotaract costas, não é mesmo? Araçatuba Bandeirantes surgiu dia Mundo 11 do 11 do 11? 11, 11, 11? Os nossos produtos são desenvolvidos para proporcionar mais saúde e qualidade de vida. Confira a coleção Verão 2022-2023 nas nossas mídias sociais e no nosso site mundoflex.com.br. Compre também pelo WhatsApp 18996489590. O produtor rural é um elemento muito importante para a economia brasileira. É bom lembrar que o agronegócio responde por 1/3 das riquezas produzidas pelo país. Em Araçatuba e região, o Ciran oferece apoio e suporte para suas demandas, além de uma vasta cesta de benefícios. E a gente está falando de agricultor, pecuarista, criador de cavalo e praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços e seja um associado. Ciran, 80 anos. O agro tá aqui. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. 8h32, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando, hein? Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, assim como pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página lá no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Hora agora, de agradecer a audiência e também a interação de uma série de ouvintes. Quero começar aqui mandando um abraço para quem está fazendo contato pelo meu WhatsApp, inclusive, como Paulo Maia. Conhece, Otávio? Paulo Maia, também conhecido como Paulo Relax. O fotógrafo dos bons, José Luiz Pi. A Nayara Oliveira, assessora da presidência da AEAN, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste. O engenheiro Tarso Cavazana. Também João Mário Geraldi Passanese, produtor rural, e Arnaldo dos Santos Vieira Filho, todo mundo já conversando aqui comigo pela manhã. Além deles, muito obrigado para o advogado Caetano Procópio Neves, o policial civil Alexandre Procópio Neves, professor de matemática Oswaldo Gebra Júnior, a Camila e o Paulinho Grisioli, marido de aluguel dos bons, precisando, chame Paulinho Grisioli. O publicitário Ricardo Cruz, sua esposa, confeiteira, cozinheira, de mão cheia, Mari Hashiguchi. O João Pedro Ranucci, também conhecido como JP. Paulo Henrique Gilberti Tavares, analista de sistemas de projetos, executivo de sucesso, mais conhecido como Vô. O Luiz Galo, Douglas Dias, o Doglão. Doutor Marco Carvalho, também conhecido e chamado como Doutor Metal, Irã Márcios Manisoba, Deco Kimura, diretamente do Japão, o publicitário e produtor audiovisual André Luiz Alves e sua esposa, a Valéria, o personal trainer Lucas Damaso e a Vanessa Olivieri, lá da UDOP. Vanessa, diga a Rogério Mian que hoje eu ouvi correndo, trotando ali na Praça Getúlio Vargas, logo cedo, antes das 7 horas da manhã. Parabéns, Rogério Mian, pelo esforço. 8h35. Coluna semanal. Tem uma pessoa aqui falando
de onde? Zenaldo Correia, falando aqui na minha página no Facebook. O Zenaldo que está lá no Nordeste, não me lembro onde, Zenaldo. Manda aqui uma mensagem para me lembrar onde você está morando, que eu não me lembro se é no Recife, salvo engano, ou Natal, enfim. Muito obrigado pela audiência, nos acompanhando pelo Facebook. Coluna semanal, agora no Jornal da Manhã. Araçatuba, é hora da coluna Traduzindo o Economês, com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Ele que é economista, também especialista em pesquisas de economia local e regional, é ainda professor da FACFEA. Hoje o Marco Aurélio fala dos dados mais atuais do mercado de trabalho brasileiro. Acompanhe. Hoje iremos abordar os dados recentes do mercado de trabalho divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED. Os dados, Marcelo, do mês de janeiro, o chamado mercado formal, ou seja, aquele com carteira de trabalho registrada, apontam uma desaceleração na geração de emprego em janeiro desse ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Em janeiro, foram criadas 83.297 postos de trabalho, um número 46,3% menor do que o registrado em janeiro de 2022, evidenciando essa desaceleração da economia que já foi captada por outros indicadores e que está em um contexto em que a taxa de juro elevada, a taxa Selic, acaba sendo inibidor do crescimento da economia, gerando impactos também no mercado de trabalho. Agora, analisando os grandes setores produtivos, 4 deles geraram saldo positivo. A geração de emprego foi liderada pelo setor de serviços, com abertura de 40.686 postos de trabalho. Em seguida, a construção civil, com 38.965. Em terceiro lugar, a indústria, com 34.023 postos de trabalho. E em quarto lugar, o setor da agropecuária, com 23.147 empregos. Apenas o setor do comércio apresentou um resultado negativo, ou seja, demissões superando contratações, consolidando um fechamento de 53.524 postos de trabalho. Marcelo, esses dados gerais da economia brasileira também refletem os resultados da região administrativa de Araçatuba, que no mês de janeiro fechou com saldo positivo de 700 postos de trabalho. Entretanto, esse valor é 66,5% menor do que o resultado obtido em janeiro de 2022. No ano passado, foram criados 2.087 empregos na região. Um dado positivo é que o saldo do mercado de janeiro da nossa região foi maior do que observado em Bauru e também, porém, ficou abaixo de Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Agora é aguardar, Marcelo, com muita atenção, os dados de fevereiro, mas os indicadores macroeconômicos evidenciam que esse ano teremos aberturas de emprego, saldo positivo, mas um valor menor do que os resultados acumulados ao longo de 2022. Este foi o economista Marco Aurélio Barbosa de Souza, que eu não me canso de dizer que faz um trabalho belíssimo de compilação de dados nacionais, estaduais, regionais, locais, no Observatório Econômico. O Marco Aurélio ele consegue vislumbrar todos os setores produtivos, especificamente cada área de produção, e fornecer estes dados, tanto para prefeituras, para o poder público, de forma geral, quanto para empresas, seja de qual tamanho for.
Essas informações são estratégicas para o planejamento, para a operação de um negócio que consegue enxergar em que caminho está pisando. Então, muito obrigado, Marco, por sempre compartilhar estes conteúdos relevantes com a gente. E eu faço questão, inclusive, agora de desdobrar um pouquinho mais a informação e até repetir alguns dados que o Marco Aurélio disponibilizou para a gente. Então vamos lá. No primeiro mês deste ano, a região administrativa de Araçatuba apresentou saldo positivo de 700 empregos, de acordo com o Observatório Econômico, com dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Embora esse resultado seja favorável, é importante destacar, como fez Marco Aurélio, que houve uma desaceleração na comparação com janeiro do ano passado, mês em que foram criados 2.087 empregos na região, o que apresenta uma queda interanual, de um ano para o outro, portanto, superior a 66%. O relatório indica que em janeiro agora de 2023, as empresas da região de Araçatuba contrataram mais de 6.600 trabalhadores e demitiram 5.938, saldo, portanto, positivo. Ao comparar com outras regiões próximas, constatou-se que a região de Bauru exibiu também um saldo positivo, porém de 375 postos, Marília 799 vagas, Prudente 944 postos de trabalho e Rio Preto 3.399. Esses dados têm que ser levados em conta, principalmente, acredito eu, pelo poder público para definir aí políticas públicas que incentivem as contratações e o empreendedorismo de forma geral. Tá bom? Marco Aurélio, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar os dados da plataforma Observatório Econômico, sempre relevantes. Nós aqui que no Jornal da Manhã, Araçatuba, gostamos muito de falar de economia, de empreendedorismo, de sustentabilidade, política, se puder, né? É isso. 8h42. Sustentabilidade, não disse? O Estado de São Paulo ultrapassou Minas Gerais e se tornou pela primeira vez o Estado brasileiro com maior volume de potência instalada em energia solar no segmento geração distribuída. É essa que você coloca no seu telhado, gera energia elétrica para sua casa, para o seu comércio, para a sua propriedade rural. Isso é o que apontam dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, porque ao todo os municípios paulistas somam atualmente mais de 276 mil sistemas fotovoltaicos, enquanto que os mineiros contabilizam aí 220 mil conexões. Esta é a primeira vez desde 2016 que Minas Gerais perde a liderança para outra localidade do país. Desde que o estado assumiu a primeira colocação geral, São Paulo e Rio Grande do Sul se alternavam na segunda posição do ranking ao longo dos anos. O crescimento paulista é puxado pela classe de consumo residencial, que conta com 237 mil conexões. O setor foi beneficiado pelo Decreto Legislativo 2531 do ano passado, aprovado pela Assembleia Legislativa, que concedeu isenção do imposto sobre circulação, o ICMS, para microgeradores, mini-geradores e centrais de geração de energia solar. Com 276 mil sistemas fotovoltaicos, o mercado paulista beneficia atualmente 322 mil consumidores. Araçatuba, a maior cidade da região, ganhou até o ano passado 2.195 sistemas fotovoltaicos. Os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica mostram que Araçatuba fechou o ano passado, 2022, com mais sistemas voltaicos instalados do que nos 7 anos anteriores, que juntos somavam 1.926. No total, a cidade conta atualmente com 4.339 unidades geradoras de energia elétrica a partir da irradiação solar. Como a energia gerada com outros imóveis sob o mesmo CNPJ ou CPF, isso pode ocorrer, são, na verdade, em Araçatuba, 5.000
221 unidades utilizando crédito gerado por estes sistemas. O levantamento foi realizado junto à ANEEL pelo engenheiro Francis Paulo, CEO de uma empresa que desenvolve sistemas e projetos, e instala sistemas fotovoltaicos, sediada aqui em Araçatuba e com unidades ainda em São José do Rio Preto e Sorocaba, no estado de São Paulo, Curitiba e Umuarama, no Paraná. A primeira instalação fotovoltaica em Araçatuba ocorreu em 2015, sendo a única daquele ano. Depois foi aumentando gradativamente. 3 sistemas em 2016, 13 em 17, 54 em 2018, 135 em 2019, 2020 teve um salto, 409, 2021, 1.311 e no ano passado, Araçatuba teve instalados 2.195 sistemas fotovoltaicos. Lembrando que o sistema fotovoltaico pode proporcionar economia à sua residência, comércio, indústria, propriedade rural de até 95%. A vida útil de um sistema fotovoltaico pode chegar a 25 anos se você produzir mais energia do que você consome. Você guarda os créditos ou mesmo compartilha com outros imóveis que estejam sob o mesmo CNPJ ou CPF da concessionária de energia. Estou dizendo assim, se você tem um imóvel lá em São Paulo, outro em Araçatuba, lá é uma concessionária de energia, outra aqui você não consegue compartilhar créditos, mas sob a mesma distribuidora de energia e com o mesmo CNPJ ou CPF, você consegue sim compartilhar, mas se gerar mais e não tiver outros, você tem aí alguns anos, antigamente eram 6 meses, acredito que esse prazo tenha sido dilatado, você pode ainda utilizar no seu imóvel. Todo mundo que eu conheço que tem sistema fotovoltaico está rindo à toa, deixando lá o ar-condicionado torando o dia inteiro, geladinho e sem pagar nada a mais por isso. Gente que pagava R$1.000 de conta de luz, para exemplificar, hoje paga aí R$80, R$100, R$120. Para entidades beneficentes, inclusive, vale muito a pena. Santa Casa de Araçatuba tem, outras entidades têm, o Lar São João, eu sei que conta também com sistemas, enfim, vale a pena de qualquer jeito. E existem linhas de financiamento, hoje o custo está bem mais baixo do que já foi, e existem linhas de financiamento aí, né, sendo que você acaba trocando o que você paga de conta de luz pelo financiamento, coloca aí em alguns anos para pagar, em 4 anos o sistema está pago e aí é só dinheiro no bolso. 8h48. Para fechar as notícias, antes de prosseguirmos com a entrevista do dia, vamos falar de saúde pública. Casos de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19 estão em alta no país. Nas últimas semanas, a tendência se concentrava no Amazonas e em São Paulo, mas já aparece nos dados nacionais. E está presente também no Ceará, no Rio de Janeiro, além de sinal inicial no Mato Grosso do Sul e no Pará. As informações são da agência Fiocruz de Notícias da Fundação Oswaldo Cruz. O período analisado foi de 26 de fevereiro a 4 de março deste ano, com base no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe. O avanço da síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, que pode gerar hospitalizações, está mais associado a casos na população adulta. O Infogripe também registra crescimento de casos entre crianças e adolescentes, mas não há uma associação viral clara. Por isso, a importância da campanha de vacinação iniciada no dia 27 de fevereiro pelo Ministério de Saúde, em que grupos prioritários já podem receber as vacinas bivalentes contra a Covid-19, atualizadas para conferir maior proteção contra a variante Ômicron. O Brasil já registrou 37 milhões de casos de Covid-19, sendo quase 700 mil mortes. Ao todo, 18 unidades da federação, 18 estados apresentam tendência de crescimento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, mas apenas nas destacadas pelo estudo, o movimento já pode ser considerado realmente uma expansão. É isso, né? Como a gente sempre diz aqui, para além da Covid-19, mas principalmente por causa dela, higienize as mãos constantemente, lave as mãos com frequência. Esta sempre foi uma dica da Organização Mundial de Saúde e dos profissionais de saúde de forma geral. Utilize álcool em gel, use máscara, sim, principalmente em locais
onde há aglomeração, preferencialmente aquelas com tripla proteção, e principalmente, acima de tudo, vacine-se. Não acredite em grupos de ódio, em tiozão do WhatsApp negacionista. Acima de tudo, proteja-se. A você, a sua família, a quem você ama, a todos de forma geral. Vacine-se. Recado dado, 8 horas 50 minutos. Vamos à segunda parte da entrevista do dia. Quem continua aqui comigo é o presidente do Rotaract de Araçatuba Bandeirantes, o Otávio Bueno do Prado Neto, que já falou aqui o que é o Rotaract, quando surgiu primeiro no mundo, da Semana Mundial do Rotaract, que existem, salvo engano, 2 clubes em Araçatuba, né, Otávio? 2 clubes, você falou das ações que estão sendo desenvolvidas, que já desenvolveram. Muito bem. Otávio, eu gostaria de perguntar para você agora, quem é que pode participar dos Rotaract Clubes e como é que funciona esse processo de inserção no grupo? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, quem pode entrar no Rotaract? Como eu disse anteriormente, o Rotaract ele sofreu algumas alterações, sobretudo a partir do ano de 2019, e atualmente, a partir dos 18 anos, qualquer jovem, qualquer pessoa que tiver interesse em entrar no Rotaract, pode procurar através através do site do Rotary ou entrando em contato através do Instagram com os clubes para ingressar nos clubes. E apesar do processo ser bem particular dentro de cada clube, é quase que unânime esse processo de admissão. Né? Então o convidado ele vai até uma reunião, ele participa dessa primeira reunião e a partir dela o processo se inicia. Para ele entrar, eu vou falar com relação ao meu clube, mas nos demais clubes, como eu disse, é bem semelhante. Ele precisa participar de um número mínimo de reuniões. No nosso clube são 3 reuniões, né? 3 reuniões consecutivas. Entendi. Então, e elas ocorrem com qual frequência? As nossas reuniões elas acontecem semanalmente nos domingos às 19h30. Então ele tem que ir durante 3 domingos seguidos. 3 domingos seguidos e, além disso, participar de um projeto que a gente esteja desenvolvendo. Né? E essa questão ela é bastante flexível. Por exemplo, se o nosso clube atualmente não está desenvolvendo algum projeto nesse mês, tem algum projeto programado para o mês seguinte, então tudo bem, esse mês ele fica dispensado de participar do projeto, ele vai participar das 3 reuniões, na 4ª reunião que ele for, ele já toma posse como associado do Rotaract, e no mês seguinte ele já participa do processo do projeto como associado. Você utilizou um termo, convidado. Esse é um termo genérico, a pessoa ela tem que ser apresentada por alguém, ou ela pode chegar lá, de repente, sem conhecer algum integrante, quer entrar e aí ser apadrinhada por alguém. Exato. Isso daí é um processo, apesar de eu ter falado que se assemelha muito entre os clubes, isso daí é uma característica que diferencia uns dos outros. No nosso clube, por exemplo, o visitante, o convidado, ele pode ir sem conhecer ninguém. Ele não precisa ser indicado por ninguém de lá de dentro. Até mesmo que a gente acha que isso torna o clube muito mais plural. Muito mais democrático, né? O acesso ao Rotaract. É assim que a gente tem essa visão do clube. Mas em contrapartida tem clubes que não, que preferem que tenha uma data específica para que ele seja inserido nas reuniões e tudo mais. Isso vai da dinâmica de cada clube. No nosso não tem essa necessidade. Pergunta que já estão me fazendo aqui. Zenaldo Corrêa pergunta a seguinte: tem que pagar? Tem o valor, só para explicar, o valor que a gente paga hoje, ele é destinado para dois fundos principalmente, né? A gente paga uma per capita para o Rotary International, que essa per capita ela vai ser utilizada para subsidiar projetos na comunidade. Né? Esse valor que a gente paga, ele volta para o nosso distrito 3 anos para frente do que a gente está pagando agora. Certo. E a gente paga uma per capita distrital, né? Pro distrito também, a gente paga um valor de manutenção do associado. Isso dá em torno de R$ 8,00 por associado no mês. Né? Se a gente for fazer as contas certinho... Dos dois ou de um? As duas, somando as 2 per capita, dividindo pelo ano, dá R$ 8,00 por mês. Então, a gente cobra... Baixo, né? Bem baixinho. A nossa mensalidade é de R$ 20,00 para manutenção interna do clube. Né? Nesses R$ 20,00 já estão esses 8. Exatamente. Tá, entendi. R$ 20,00 por mês. Exatamente. Não é nada absurdo. Mensalidade bem abaixo.
justamente, e aqui eu volto a insistir, a gente entende o momento da vida do rotaractiano e da rotaractiana, né? Que é esse início de carreira, essa entrada na faculdade, então a gente tem que levar isso em consideração na hora de cobrar a mensalidade. E hoje, quantos rotaractianos vocês têm na Araçatuba Bandeirantes? No nosso clube hoje a gente está em 14 associados. 14 associados. Tanto homens quanto mulheres. Exatamente. Né? Ah, perfeito. Então, salvo engano, são 7 homens e 7 mulheres. E aí vocês têm uma meta para este ano, atingir 30, 50, sei lá? A gente gostaria e muito de chegar até o final desse ano rotário, né, que ele termina em junho, com 20 associados. A gente entende que esse retorno pós-pandemia foi bastante difícil para os clubes em geral. A gente está em processo de reestruturação, de entender essa nova realidade do pós-pandemia, então por isso a gente coloca uma meta bem baixa, mas que é tangível, né? Que a gente consiga... Sim, melhor assim, né? Com o pé no chão do que ficar jogando um número estratosférico fora da realidade. Quero 100. E acabar se frustrando. Exatamente. Isso só desmotiva tanto a gente que está na presidência quanto os demais associados. Entendi. Para participar, você falou que, aliás, para fazer o contato, você falou que por redes sociais é possível. Exatamente. É possível. Mas se for até... Onde funcionam os dois Rotaracts? Tem sede? As nossas reuniões, as reuniões dos clubes, da maioria dos Rotary Clubes aqui da cidade e dos dois Rotaracts, é aqui na Avenida Saudade, 964. Quase esquina com Pompeu de Toledo, onde fica o Cidade... Exatamente, o Cidade Amiga se reúne Cidade também. Amiga, isso. Exatamente. É um salão grande, sempre tem eventos ali. Exatamente, é o salão, a sede dos Rotary Clubes de Araçatuba é ali. Entendi, mas fica aberto o tempo todo? Desculpa a ignorância. Não fica. Não fica. Durante o dia ele está aberto, mas é só no momento em que o rapaz está fazendo a limpeza do local. Mas ele costuma ficar assim aberto durante a semana, somente quando o salão está alugado para algum evento externo. Você tem aí os endereços do Rotaract Araçatuba Bandeirantes nas redes sociais? Para as pessoas? Ou é só digitar Rotaract? No nosso Instagram é @rotaractata. Rotaractata no Instagram. Exatamente. Tá. E do outro clube também, o importante é a gente divulgar o Rotaract. Claro. São dois. Um é o Rotaract Araçatuba Bandeirantes, o outro? É o Rotaract Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. O Rotaract Cruzeiro do Sul é @RTCA Cruzeiro do Sul. E o nosso é Rotaractata. Perfeito. Lembrando, para os Rotaracts, tem que ter 18 anos completo? 18 É isso? anos completo, exatamente. Mas nada impede que você seja adulto, tenha qualquer idade, não há limite. Não tem, e eu volto a insistir, é importante que a gente tenha essa diversidade, né? Tanto pessoas mais novas, com ideias mais novas, com engajamento de pessoas mais novas, e pessoas mais experientes, não vou falar mais velhas não, pessoas mais experientes, porque a gente consegue ter esse pé no chão, que às vezes os mais jovens precisam, né? Então a gente gosta de incluir todo mundo para que no final o objetivo final seja cumprido, que é ajudar a comunidade. Me deixa concluir a entrevista perguntando o seguinte: qual é não de relação, acredito que, qual relação a associação do Rotaract com o Rotary na prática atualmente? Na prática, aqui na nossa cidade a gente tem uma relação bastante positiva. Né? Lembrando, quantos Rotary Clubes aqui? 9 9 em Araçatuba e 2 Rotaracts. Exatamente. Tá. O Interact e a Casa da Amizade também, né? Que são outros clubes. Tá. Mas a nossa relação é bastante benéfica, é bastante próxima. Elogiei isso, inclusive, num treinamento que eu fui no último final de semana, que muitas vezes a gente fica criticando um ao outro, e aqui na cidade eu não vejo. Aqui na cidade eu vejo que a gente tem trabalhado bastante junto, e por isso os nossos projetos eles causam maior impacto, né? Eu acho que é uma frase que a gente gosta de usar, deixa eu só lembrar ela aqui, que ela vai ser estampada inclusive na nossa camiseta. Só um momentinho. Ah, vocês têm uniforme? Ou é por campanha? Não, a gente tem uniforme também, a gente gosta de fazer, assim, a cada ano rotário, né, a gente costuma fazer com o lema da gestão e tudo mais diferente, Tá. mas a gente gosta de ter uniformes padronizados para os nossos projetos e ações. Perfeito. Mas só para concluir, uma das frases que a gente usa bastante é: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Perfeito. Então é bastante interessante levar isso em consideração dentro da família rotária.
Tá certo. Eu vou aproveitar o ensejo para mandar um abraço para Daniela Fiorotto, porque eu sei que ela desenvolve também um belíssimo trabalho aí. Eu não sei, não lembro, na verdade, qual é exatamente o clube rotárico dela. Oeste. Rotary Clube Araçatuba Oeste. Ah, muito bem. Daniela, eu gostaria, Otávio, de te agradecer por compartilhar as informações com a gente e faço votos que vocês consigam chegar aí a 20 integrantes neste ano no Rotaract Araçatuba Bandeirantes. Parabéns pelas ações, tá bom? Marcelo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a abertura. Aqui agradeço publicamente ao Paulo ao Paulo Maia, que fez essa intermediação, e a todo mundo que nos acompanha, né? Eu deixo o convite para conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos, seja como associado, como voluntário, ou como um patrocinador de alguns dos nossos projetos. Né? É isso, Muito fica obrigado. a dica de parceria também. Tá certo? Bom dia. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, adiantando que amanhã o meu entrevistado no Jornal da Manhã Araçatuba será o diretor-geral do Ângulo Araçatuba e também do Zeta Birigui, o Anderson Leandro Marques, o Derção. Ele vem falar de educação, pré-vestibular, de tudo um pouco. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você encontra no Jornal Liberal Regional, assim como no site lr1.com.br, no aplicativo LR1. Também vá lá, acesse nossas rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3, assim você tem acesso ao Jornal da Manhã Araçatuba de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã. Muito obrigado pela audiência, você continua aqui na Jovem Pan com muita música boa. Vem aí, Pop Rock. Um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.